Boa tarde, gente. Curte a live, compartilha. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jean Santana e Dona Paz do Senhor, né? Quem mais? O Ailton, Flávio, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Deus abençoe, viu, irmãos? Cada um de vocês. Curte a live, gente. Compartilha. Nome de Jesus. Fazendo um frio aqui, gente. Mais um frio. Só Deus na nossa vida, né? Mas, isso aí, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Flávio pergunta como é que eu estou. Tô bem, graças a Deus. E você, Flávio, como é que você está? Como estão vocês, né, gente? Todos que estão aí na live. Estão bem? Como que estão? Né? Quero falar uma palavra aqui hoje, gente, que eu preguei ela aqui ontem. E Deus incomodou de novo para trazer ela. E eu tô indo falar. Né? Para quem estava aqui comigo ontem, ouviu, mas para quem não estava, vai ouvir. Amém, gente? Curte a live, compartilha. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Curte a live, pra live não cair, né? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu tava retida daqui, tinha caído, né? A minha restrição aqui. Fui fazer uma oração pra moça, aí eu acabei falando algumas palavras que o TikTok não aprova, né? Acaba entendendo errado. Então eles me restringiu aqui por 7 dias. Aí agora voltou, né? A plataforma. Pra glória de Deus. Aí eu tô podendo fazer live aqui no TikTok de novo, né? Bem, gente. Gente, curte a live, compartilha. Cláudia, muito obrigada por seguir, viu, Cláudia? Deus te abençoe. Pode deixar seu pedido de oração, tá bom? No finalzinho da live eu vou estar orando. Mas, primeiramente, é a palavra de Deus, né? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu trago a palavra de Deus. E ontem eu preguei, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, né? Em diante. E hoje Deus me colocou de novo essa palavra, né, no meu coração. E eu tô trazendo aqui para vocês, tá bom? É uma palavra muito séria, né? É uma palavra muito forte, mas é uma palavra também libertadora, é uma palavra que mexe, né? Não só com o meu coração, mas com o coração de todos aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus, que querem, né, ao Senhor na vida dele, na vida dela. E é isso, gente. Curte a live, né? Compartilha. Até eu vou estar compartilhando aqui também para alguém, porque é bom, né? As pessoas ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus fala, né? Ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Então compartilha a live, né? Curte a live, para que a live não venha cair, né, gente? Quem me acompanha aqui sabe a luta que é para pregar. A gente tem que ficar medindo as palavras aqui, porque não pode ficar falando certas coisas. Mas é isso aí, eu acho que é porque a minha plataforma ainda é muito pequena, né? Porque eu vejo aí, às vezes, pessoas que têm muitos seguidores, que elas falam muita besteira e live delas não estão caindo, né? Mas como a gente é pequena ainda, então não pode falar muitas coisas aqui não, que corta. Felizmente a gente fica 7 dias sem fazer lives. Curte a live, viu? Compartilha. Em nome de Jesus. Gente, tá dando pra me ouvir bem? Né, que eu coloquei um louvor ali, mas talvez tá alto, né, não sei. Enfim, mas tá dando pra me ouvir, né, gente? Francineide, obrigado, viu, por seguir. O Jean tá falando que tá assim. Que bom, viu, Jean? O Saninho tá aqui dando oi, né? Ele falou que só tá passando pra dar um oi, porque tá no trabalho ainda.
Amém, irmão, viu? Bom trabalho, que Deus te abençoe também. Gente, curte a live, vamos lá e compartilha com mais gente. O Flávio também falou que tá ouvindo bem, então tá bom, gente. Então que bom, né? Que vocês estão ouvindo bem. Então vamos lá para a palavra, né? Vamos lá para a palavra, porque muito bom ouvir a palavra de Deus. Eu sei que às vezes ela confronta, né? Ela corrige, mas ela é... Porque o pai que ama, né? Ele corrige, tá na Bíblia, né? O pai que ama, ele corrige. Se Deus nos ama, ele vai corrigir a mim, ele vai corrigir a você. E isso vem de Deus, porque ele é nosso pai, né? Obrigada, viu, Flávio, por compartilhar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, a única coisa que eu peço aqui, né? Vocês veem que eu não peço seguidores, né? Se me seguir, eu vou agradecer, vou ficar muito feliz. Mas a única coisa que eu tô pedindo aqui vocês é para subscrever, né? Porque aí me ajuda, né? Em alguma coisa aqui para tá fazendo para vocês melhorar mais a live, melhorar mais a estrutura, né? Porque infelizmente, gente, a plataforma exige isso, né? De toda pessoa que faz live, né? Elas querem que pelo menos 19 pessoas se inscrevam. Infelizmente, talvez você não precisa fazer um plano anual, mas você pode fazer ali no mês, né? Sei lá, 2 meses, quiser abençoar. Então, se subscrever para mim seria muito bom, tá bom? É a única coisa que eu falo aqui. Amém, gente? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Vai dizer assim, ó. Muito obrigada, viu, Sandrinho, por curtir a live. Deus te abençoe, ó. Olha aqui, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Gente, aqui tá falando do Espírito Santo, viu? Lá no final da palavra você vai ver, né? E o Espírito diz às igrejas. Aqui tá falando do Espírito Santo, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel, né? E verdadeira, o princípio da criação de Deus, o Espírito Santo. Para quem não entende Bíblia, né, para quem não sabe a palavra, lá vai deixar claramente que o Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo ele sempre existiu, tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito Santo eles sempre existiram, porque eles são um só. Mas cada um tem uma função, né, para exercer na vida de cada um de nós. Então, gente, antes de eu começar a palavra, eu quero falar algo. Eu sei que tem gente que tem medo, né, do livro de Apocalipse. Acho que o livro de Apocalipse, às vezes, é muita... Sei lá, às vezes não entende, né, muita coisa sobrenatural. E tem gente que já acha que é carochinha, né, é fantasia ou história em quadrinhos. Não, gente. A palavra de Deus, né, em Apocalipse, você não precisa ter medo, você não precisa achar que não tem nada a ver aquilo. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é a vitória da igreja e a derrota, né, do inimigo. Então não tem nada de espanto, livro de Apocalipse. Não tem nada de coisa assim que, nossa, o livro de Apocalipse, misericórdia e tal. Não, gente, pelo amor de Deus. O livro de Apocalipse é a revelação do que vai acontecer, do que está por vir, né? Que é a vitória da igreja e a derrota do inimigo. Então, gente, já está decretado isso, já está escrito isso. Não tem como a gente achar que não vai acontecer, não. Vai acontecer, porque está escrito, né? A Bíblia fala que o céu e a terra vão passar como estrondo, tudo vai acabar, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela vai estar se cumprindo, ela vai se cumprir e vai se cumprir ainda mais, e principalmente a parte do livro de Apocalipse. E para quem é crente, né, para quem crê em Deus, para quem crê na palavra de Deus, sabe que o livro de Apocalipse é a vitória da igreja. É a vitória, né, do povo de Deus e a derrota do inimigo. É a hora que Deus vai triunfar e o inimigo vai ter que colher tudo o que está determinado aqui nesse livro. Então não tenha medo de ler o livro. Eu sei que o livro de Apocalipse ele é extenso, ele é muita coisa, né? Tem muita coisa que é só revelado ou revelada, né? As profecias através do Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo, né? Que não é só por causa de uma escatologia, sei lá, estudar, né, a teologia aprofundada, né? Eu não conheço muito sobre isso, mas eu entendo um pouquinho. Eu sei muito bem que estudar a Bíblia às vezes é complexo.
que a Bíblia tem várias partes complexas, e principalmente o livro de Apocalipse. Mas, gente, vocês não precisam ter medo. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai entender o livro de Apocalipse, sim. Isso é nítido. Amém? Então, a única coisa que eu quero falar aqui, né? Que quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa ter só o conhecimento. Se ele tem o Espírito Santo, ele vai entender mais aprofundadamente ainda, porque é o Espírito Santo que revela, tá bom? Né? Eu sei que conhecer a Bíblia, trabalhar o autoconhecimento é muito bom, né? Não tô jogando isso fora, misericórdia, não. Eu amo conhecer mais sobre a Bíblia, né? Mais sobre Deus. Mas o livro de Apocalipse, principalmente, é revelado através de Deus, né? Por meio do teu Espírito Santo. Então não fique achando aí, tudo que você escuta aí, né? De teólogos, de gente aprofundado, que eles estão falando coisa brobrinha, não. Que eles estão falando que eles conhecem, né? Que eles estudou para aquilo. Mas muitas coisas não passam no conhecimento de ninguém ainda. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele é extenso. E ele é revelado através do Espírito Santo. Então a pessoa tem que buscar para entender. Tem que buscar, né? Senão não vai entender nada. Mas tem muitas partes aqui no livro de Apocalipse que é muito clara. Tem umas partes que é extensa, precisa de estudar muito. Mas tem umas partes que é muito clara, como essa que eu vou pregar agora, tá bom? O Jean tá falando, é um dos livros que eu mais gosto é Apocalipse. Amém, irmão? Tem gente que não gosta, tem gente que tem preconceito, né? Até mesmo de ler. Acha que é um livro, assim, espiritual, que é um livro, assim, que não entende. Mas, realmente, é espiritual. Às vezes você não entende, algumas partes você não vai entender. Você precisa estudar sobre isso. E você precisa ter, principalmente, o Espírito Santo para ele te revelar. Tá bom? Obrigado, Jaime, viu, por seguir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E fique aí para ouvir a palavra. Então, vamos lá, gente, ó. Versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, quem tá falando isso aqui é Deus. Ana, mas que palavra é essa? Eu sei, irmão. Quando eu li também, doeu meu coração, né? Porque antes de eu trazer para você, Deus fala comigo. E quando Deus mais bate em mim, né? Porque a pessoa acha que só tá batendo nele ou nela. Não, gente, bateu em mim também. Eu fiquei muito, muito assim, chocada com tudo que Deus falou comigo, né? Já orei, já me arrependi, já tô buscando mais e mais o Senhor. E é assim mesmo. Cada dia aqui na terra é isso. Você vai buscando melhorar mais na presença de Deus. Gente, eu quero explicar um pouquinho o que é o quente na Bíblia que tá falando, ó. Deus aqui tá falando, a pessoa quente é aquele crente, né? A pessoa que crê em Deus, conhece a verdade, conhece a Bíblia e pratica. Essa é a pessoa chamada aqui na Bíblia de quente. A pessoa fria é a que não conhece a verdade, é a que não pratica, por isso, né, que não pratica, porque não conhece Deus, não conhece Bíblia, não conhece verdade e também não pratica. Então essa é a pessoa chamada fria. E a pessoa morno, né? É um crente que conhece a verdade e não a pratica. Ana, mas existe crente que conhece a palavra e não pratica? Existe, gente. E existe, não é só um, não é só dois, não é só três, são muitos, tá bom? E só Deus nas nossas vidas, né? Porque não é julgamento, é apenas uma verdade que está aqui não só para mim, mas para todos que lê a Bíblia, né? Então vamos lá, continuando, ó. Conheça, isso aqui é Deus falando, tá? Conheça as tuas obras, que nem és frio, né? Uma pessoa que não é conhecedora da palavra e não pratica, que nem é quente, uma pessoa que conhece e pratica, mas tu és morno, né? E vou vomitar-te-ei da minha boca. O que Deus está querendo dizer aqui, gente? Deus está querendo dizer que ele abomina a pessoa que fica morna. A pessoa morna, gente, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece Jesus, conhece Deus e não pratica. Entende? É como eu sempre tô falando aqui, né, apertando na tecla, gente. Existe uma diferença grande de pecado e de iniquidade. Pecado é pecado, né? Desde a antiguidade a gente peca.
destituído da glória de Deus nós fomos. Quem fala que não peca já pecou, né? Porque todos nós somos pecadores. Mas existe a iniquidade. O que é a iniquidade, Ana? Iniquidade, gente, é aquele pecado que você já não confessa mais. É aquele pecado, gente, que você já acha que é normal. Que para você é como se não mudasse nada na sua vida espiritual. E querendo ou não, muda porque Deus começa a te enxergar como morno, como morna. E ele tá falando aqui na palavra, ó. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fore frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus, ele vomita a pessoa, ele abomina a pessoa que vive na mornidão. Me explicando um pouquinho da mornidão. A mornidão, meu querido, é um exemplo aqui, tá bom? É uma pessoa que faz a obra, né? Canta, louva, prega, faz um monte de coisa na igreja, né? Sempre ali ao redor da obra, fazendo obras de caridade, né? Entregando a marmita para quem tá passando fome, entregando a coberta para quem tá passando frio, né? Enfim, tantas outras coisas maravilhosas aí que são obras boas diante, né, de Deus, diante dos homens. Mas a pessoa, ela tem um pecado, né, que chama iniquidade, que é um pecado que gerou nela, dentro dela, uma iniquidade. Por quê? Porque ela não confessa mais aquele pecado. Ela não acha que aquilo já é errado. Por quê? Ela fica no respaldo assim, ó. Deus entende, né, a mim. Deus entende, Deus conhece o meu coração. Tô nem aí, tipo assim, nada a ver. Ou, o dia que Deus quiser, Ele faz. Eu já pedi tanto Deus para tirar e Deus não tirou. Ou então ele pega a própria palavra de Deus, gente, e começa a falar assim: a Bíblia fala que a carne é fraca. Deus sabe que eu sou fraca, minha carne é fraca. Sabe, gente, respaldando até mesmo dentro da Bíblia, pegando a Bíblia, usando a palavra de Deus para ir contra Deus. Olha pra você ver que coisa mais séria. A Bíblia, né, pode falar assim que a carne é fraca, mas antes disso ela fala o espírito tá pronto. Então, se você fala que a sua carne é fraca e cai nela, é porque o seu espírito não tá pronto, é porque você não atentou a isso. Você não atentou a esta parte também, que a Bíblia fala que o espírito está pronto. Como é que você quer que o seu espírito fique pronto se você não alimenta ele? Né? Lá em Gálatas fala sobre que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Então, é tipo assim, eles brigam entre si. A Aninha Santos aí, né, gente, mandando presentinho. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu acho que eu conheço ela, viu? Acho que é a Ana Lúcia, enfim. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gente, aí a Bíblia fala claramente, ó, que existe, né, a carne e o espírito. E um e o outro briga entre si. Então, qual você alimentar mais, que vai ficar mais forte. Então, muitas das vezes, a sua carne, ela briga, né, com o seu espírito com a sua carne. Só que você alimenta mais a sua carne. Então, seu espírito vai ficar abatido, ele vai ficar fraco. E a sua carne, ela vai berrar, ela vai gritar. E claro que você vai cair, porque sua carne foi alimentada mais do que o espírito. Por o espírito seu tá pronto, né, para ter sensibilidade à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus, às coisas de Deus, ao espiritual, a Bíblia, as coisas de Deus, você precisa atentar a isso. E eu sempre falo aqui, gente, é muito simples as coisas de Deus. Se você entender de verdade, você vê que é muito simples. Não mudou, né? É simples o caminho para Deus. O caminho para Deus é o quê? É orar. Para quem não sabe o que é orar, gente, orar é falar com Deus. Orar é crer em Deus. Orar, gente, é ter fé no Senhor, é ter fé na sua palavra, é acreditar na Bíblia, é acreditar na verdade. E o caminho é esse, é orar a Deus. E o caminho também é qual, Ana? Que a Bíblia fala, jejuar. Eu sei, gente, que não é fácil. Quando você vai jejuar, a sua carne, ela entra em briga mesmo. Ela entra em transe, é como se ela não quisesse passar fome.
Ela como se ela não quisesse passar sede, né? Quem faz o jejum aí sem água e sem alimento, né? Que é mais pesado ainda. Mas ela nunca quer, né? Sua carne não quer sentir dor de estômago, a sua carne não quer sentir dor, né, de cabeça. Para quem faz jejum sabe, né, que sente dor no estômago, sente dor na cabeça, e é difícil, gente. É muito difícil. Se você for olhar, se você for analisar, você vai ver o tanto que é complicado, é complexo, né? Viver para Deus. Só que quando você tem esse nível de entendimento e de sabedoria, você vai ver que é fácil, né? Porque eu já preguei isso aqui, já falei isso com vocês aqui, que fazer as coisas para Deus não é um fardo, não se torna pesado. Por que não se torna pesado? Só não se torna pesado quando você entende. Porque tem muita gente que fala assim, não, é cruz, é não sei o quê. Ok, Jesus falou mesmo, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Sim, tem momentos da sua vida que você vai ter que pegar sua cruz, você vai ter que renunciar a si mesmo, mas quando você entende o propósito de vida teu aqui na Terra, quando você entra nesse ambiente de sabedoria, de entender o que Deus tem para sua vida, para que Deus te chamou, você começa a entender o que Deus tem para ti, e isso não se torna pesado, isso se torna leve, isso não fica um fardo insuportável, não, entendeu? Tem uma frase do pastor, eu não tô lembrando o nome, acho que é Hernandes, né? Enfim, ele fala assim, que a única coisa que pesa no crente, né, no servo, na serva de Deus, é buscar unção, é ter autoridade, né? Você pode ver, pessoas diferenciadas, né, que tem unção, que chegam no ambiente, o ambiente muda, é diferente. Só que para você buscar isso, você precisa renunciar mais, você precisa dedicar mais, você precisa se abster mais das suas vontades para viver a vontade de Deus. Então, unção sim é um fardo. Unção sim, para ser diferente na terra, para ser uma mulher cheia do poder de Deus, para ser um homem cheio do poder de Deus, para ter unção na vida, claro que tem um peso, né? Você precisa de buscar, orar de madrugada, você precisa dedicar os estudos da palavra, você precisa jejuar, você precisa orar mais, enfim, buscar mais de Deus, né? Querer mais de Deus. Mas muitas das vezes a gente acha assim que servir a Deus, servir a Jesus é fardo. E não é fardo não, meu querido. Quando você entende verdadeiramente para que Deus te chamou, não se torna um fardo, não se torna algo pesado demais. Por quê? Porque Deus ele começa a trazer a paz que excede todo o seu entendimento. É uma paz, gente, que eu já falei aqui, não é uma paz que o mundo dá. Não é uma paz passageira, é uma paz que excede todo entendimento, tá na Bíblia, né? Então, quando você começa a servi-lo, servir a Deus de verdade, entender o que Deus tem para você, entender o que Deus tem com você, para você, né? E que você entende que você tem que fazer para Ele, por Ele, porque você é dele, isso não se torna pesado, isso começa a ficar muito leve, muito fácil para você fazer. Só que para você chegar nesse nível, para você chegar nesse ambiente, é muita renúncia sim, claro, é muita negue-se a si mesmo, é muito ainda fardo, né? Infelizmente, você tem que passar pelo processo da dor, você tem que passar pelo processo da renúncia, mas depois que você passa, depois que tudo dá certo, tudo acontece do tempo de Deus, na hora de Deus, você começa a sentir paz. Você começa a entender, não, verdadeiramente Deus me chamou para ser diferente. E ser diferente, gente, custa às vezes muito caro. Porque se você for olhar, você vai ver muitas pessoas iguais, umas às outras, né? Às vezes até mesmo colando umas às outras. Mas Deus não chamou nós para colar um ao outro. Deus te chamou você para ser um vaso dele, na mão dele, né? Um vaso na mão do oleiro. Então, para você ser um vaso usado, uma pessoa usada, um homem usado, uma mulher usada por Deus, você tem que deixar ele usar.
E muitas das vezes a Bíblia fala, né? Ele vai ter que amassar o vaso, ele vai ter que amassar o barro, ele vai ter que forjar, enfim, ele vai ter que fazer um vaso novo. Porque nós somos barro, né? Nós somos aquela lama mesmo que Deus pega e faz um vaso novo, faz algo maravilhoso, né? E o que ele coloca dentro do vaso é seu azeite, o que ele coloca dentro do seu vaso é sua unção, seu poder. E ali a gente começa a entender o que Deus tem pra gente de verdade. Olha aqui pra você ver, gente. Olha aqui, ó. Voltando pra palavra, né? Versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foram frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Deus abomina a pessoa morna. A pessoa que conhece ele, conhece a verdade e não pratica. Vamos lá no 17. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre segue nu. Gente, isso é a palavra, viu? Isso não é eu que estou inventando. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Olha o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha como Deus fala com o povo, olha como Deus fala conosco. Olha o 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aqui está a resposta que eu te falei lá no começo. Eu repreendo. Se Deus te ama, ele te repreende, ele me repreende. Se Deus te ama, ele te castiga, ele me castiga. Tem muita gente que fala, Deus não castiga ninguém. Castiga, sim. Castiga, porque é o que tá falando, ó. Claro, gente, se você entrar nesse ambiente de mornidão. Então, não mistura um assunto com o outro, tá bom? Se você é servo e tá achando que Deus tá te castigando, aí já é outra coisa. Mas se você sabe que você tá morno, que você tá morna, e ele tá te castigando, é porque tá na palavra, ó. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, quando a pessoa sai da linha de Deus, da brecha de Deus, Deus começa a castigar sim. É porque ele te ama, ele quer que você volte. Ele prefere te machucar do que te perder. Ele prefere te ferir do que ver sua alma indo pro inferno, né? Ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. A palavra aqui zeloso, gente, é você ser cauteloso. É você se atentar ao que você está fazendo. É você colocar a sua mente para funcionar. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Por que eu deixei ficar nesse nível? Porque eu entrei no ambiente de mornidão. Talvez você que está me ouvindo fale assim, não, mas essa palavra não é para mim não, eu não me sinto morna, eu não me sinto morno. Meu querido, esse povo aqui também não achava que estava morno. Essa igreja aqui, né, porque é a igreja de Laodiceia, elas achavam que, ó, o que elas achavam, ó? Como dizes, é o povo dizendo, ó, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabe. Aí Jesus fala, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre segue nu. Então a pessoa estava pobre, miserável, segue nu ainda e desgraçado. A palavra desgraçado vem fora da graça, né? Você está sem a graça de Deus. Então, gente, quando a pessoa ela entra no ambiente de ser morna e morna, ela nem sabe. Porque aqui o povo não estava sabendo, ó. Ele estava falando, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, às vezes passa na sua mente, mas não me sinto morna, não me sinto morno. E quem disse que é sentido? Quem disse que a gente sente isso? Quem disse que a gente sente as nossas misérias? Quem disse que a gente sente as nossas vulnerabilidades se não for por meio do Espírito Santo? Se não for por meio de Deus revelar a gente, rasgar o verbo, né? Falar, filho, você tá errando aqui, filha, você tá se esquivando aqui, você não tá sendo correta, você não tá sendo correto 100%. Isso aí, meu querido, é um trabalhar de Deus que vem, que revela pra pessoa. Você lembra daquela passagem que tá lá em Jonas?
que o povo vivia na desordem, pecando, errando e tal. Aí o Jonas não queria pregar pro povo, porque sabia que Deus era misericordioso, podia, né, se arrepender de matá-los. E Jonas queria que Deus matava aquele povo todo, porque aquele povo era mau. E aí, né, a cidade de Nínive, o povo ninivitas, e aí Jonas, por mais que quer correr, né, Deus manda ele ir lá e faz ele ir, enfim. Ele convence, né, Jonas aí, Jonas vai, prega a palavra de Deus, e aquele povo se converte, aquela cidade inteira se converte, e aquele povo entra num ambiente tão grande de arrependimento, gente, que a Bíblia fala que o rei, né, colocou todo mundo, criança, animal, bebezinhos, né, que tava no colo das suas mães, até mesmo os bebezinhos dos animais, tudo para jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Olha pra você ver o nível que eles entrou, né, de arrependimento de verdade sincero. Então, quando você vê que alguém realmente se arrependeu, é desse nível. E quando você escuta essa palavra, que eu também estou, né, meditando nela, já tem alguns dias, e a gente acha assim, não, mas não é comigo essa palavra. Já é uma ignorância minha em tudo, sabe por causa de quê? Porque o nível que aquelas pessoas entrou de arrependimento foi sincero, gente. Por isso que Deus se arrependeu de querer matá-los e poupou a vida de cada um, e aquela cidade inteira foi salva. Porque eles realmente se arrependeram dos seus pecados. Então, gente, quando a gente escuta essa palavra, a gente tem que ter uma ciência, não, gente. Deus, se tiver, por mais que você ache que não tenha, né? Isso é sabedoria do céu, tá bom? Isso é sensibilidade ao Espírito Santo. Você falar assim, Deus, eu não tô vendo que eu tô errando, Pai. Mas se tiver algo que eu tiver errando, Deus, me mostra, por favor, em nome de Jesus. Porque, gente, se a gente for olhar, gente, só porque a gente tem cargo na igreja, né? Só porque a gente tem oportunidades na igreja, a gente louva, a gente prega, enfim. A gente tem a sabedoria do céu, a gente tem um dom de Deus, né? Eu já falei aqui, já preguei aqui, preguei muito aqui já, falei, gente, dom não respalda ninguém, dom é responsabilidade, dom não é para te destacar, meu querido, dom não é para te destacar, minha querida, dom é responsabilidade que Deus te dá aqui nessa terra. Se você começar a usar o seu dom relaxadamente, vai ter também a consequência lá na frente. Deus vai cobrar disso. Da mesma forma que Deus cobra aquela pessoa que tem dom e não usa, vai cobrar daquela que usa relaxadamente. E como assim, Ana? Usar o dom relaxadamente é saber que canta bem, que quando canta, né, Deus liberta a pessoa, Deus desce lá na igreja, pessoas é batizada no Espírito Santo, enfim, você tem o dom de cura, você tem o dom da fé, você tem o dom de tocar, sei lá, seja o que for o seu dom, meu querido. Se você não usar ele com modéstia, né, com ordem, com decência, também relaxadamente, você vai ser cobrado, você vai ser julgado no juízo, porque ninguém usa o que Deus deu relaxadamente também não. Você sabia que dom é responsabilidade? Mesma forma que tem muita gente que enterra o seu dom, né? Não quero cantar mais, não quero pregar mais, não quero fazer mais a obra de Deus, não quero ser mais usada. Da mesma forma também, se você estiver sendo usado e usada relaxadamente, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Então, gente, a gente tem que ter muito sensibilidade o que Deus fala com a gente. Olha aqui, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Gente, se a gente for olhar, só porque a gente é usado, a gente acha que está sendo aprovado. Já falei aqui várias e várias vezes. Ser usado não significa ser aprovado. Deus, ele pode usar uma mula. Por que Deus não pode usar a mim e a você na terra, meu querido? Mas só que você tem que entender a diferença. Ser usado não significa ser aprovado. Então você tem que falar, Deus, eu sei que eu sou usado, eu sei que sou usada, mas por favor, Pai, mostra eu se eu estou sendo aprovado diante de Ti. Mostra eu, Pai, se eu estou sendo aprovado diante de Ti. Gente, isso é humildade.
Isso é sensibilidade ao Espírito Santo, atenta a esta palavra aqui da tarde, que Deus está usando a minha boca para falar contigo. Porque muitas das vezes a gente é muito bom de bater no peito e falar assim, não, essa palavra não é para mim não, essa palavra é para outro, é para outra. Não, meu querido, a palavra é para mim, é para tu sim. Sabia disso? Porque Deus está falando aqui, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrependa-te. Vou falar uma coisa simples aqui, vou falar uma coisa boba aqui, gente. Às vezes a gente cai no pecado, sabe do quê? Da fofoca. Como assim da fofoca? Meu querido, a Bíblia fala lá claramente que Deus abomina também essa prática. Você sabia que Deus fala de muitas coisas, né, que ele odeia. E aí chega nesta parte da fofoca, né, que é falar mal testemunho, levantar falsa testemunha, ele fala, eu abomino. Ele não só odeia, ele vomita. Ele rejeita, ele quer jogar a pessoa longe, fora dele, bem longe de perto dele. Então, talvez você não é aquela pessoa que pratica um pecado no teu corpo, um pecado, né, enfim, muito grave, assim que a pessoa acha que é grave. Mas você comete um pecado que está na Bíblia, que é falar mal do seu próximo. Que é pegar um vídeo, né, que hoje tá dando ibope demais, que é pegar sobre o menino aí e começar a falar mal do menino sem nem saber a história do menino. Gente, se aquele menino tá passando coisa errada aí, se tá fazendo coisa errada, aquilo não é responsabilidade só da criança, não, aquilo é responsabilidade da liderança. Aquilo é responsabilidade dos pastores dele, de quem cuida dele, né? Porque diz que a mãe dele não é cristã, ou não, sei lá, enfim, a senhora não tem o conhecimento bíblico, né? Eclesiástico, enfim. Então, tá faltando responsabilidade, você acha que é do garoto? Ou é da liderança? Ou é das pessoas que deveriam estar ali dando conselho, apoiando, moldando a pessoa, dando ensinamento bíblico de verdade? Pelo amor de Deus, gente, a pessoa fica focando no problema, sendo que a raiz do problema não é aquela criança, não é aquele garoto. A raiz é outra, bem extensa, né? Voltando aqui para a palavra, que eu não quero dar ibope para isso, em nome de Jesus, mas é só um exemplo besta, né? Que às vezes a gente acha que não tá falando mal, mas a gente tá falando mal. Sabia? Que a gente ir pra internet e falar alguma coisa mal lá do garoto, a gente tá pecando? Você sabia que Deus não te chamou pra você fazer isso? Deus não te chamou você pra falar mal de ninguém, não atacar ninguém na internet, não. Deus te chamou, meu querido, pra você pregar a verdade com verdade e com amor ainda no seu coração. Se eu tô falando isso aqui contigo, pode ter certeza que Deus já falou comigo, e tá falando, e tá mandando eu falar, sabe por causa de quê? Porque as pessoas acham assim, nossa, eu sou ousada, eu canto bem, eu prego bem, enfim, eu tenho dom, eu oro na cabeça da pessoa, a pessoa é curada na hora. Gente, glória a Deus por isso, que Deus continue te usando, mas entenda, meu querido, se você também está sendo usado e você está relaxadamente na obra, você vai ser cobrado naquele grande dia. Porque ser usado não significa ser aprovado por Deus. Então pergunte a Deus hoje. Tenha uma sinceridade com Deus, gente. Quando eu for orar, né? Quando eu tiver seu momento com Deus, fala, Deus, eu estou sendo aprovado? Eu tô sendo aprovada? Eu sei que é difícil chegar diante de Deus e perguntar essas coisas. Eu sei que é difícil, gente. Mas é necessário. Estamos num mundo caído, gente. Estamos num tempo tão difícil, gente, né? Se a gente for falar sobre isso, que isso aqui estende. O tão difícil está viver sobre a terra. O quão difícil está hoje ser crente fiel, servo de Deus, serva de Deus de verdade. Né? Porque diabo, gente, inimigo, não pode ficar falando essa palavra aqui, diabo, inimigo, ele não respeita quem é usado, ele não respeita profeta, profetiza do Senhor, ele não respeita, gente, quem prega bem, quem fala bem, enfim, quem tem dons, quem é usado, quem é usada, ele respeita, é a pessoa que é servo e que é serva dele de verdade.
que anda em santidade com Deus, que anda com sinceridade com Deus. Pelo amor de Cristo, pelo amor de Jesus, entenda uma coisa. Se você ficar aí olhando, né, principalmente hoje, tem muita gente que caiu. Sabe, pega essas referências, meu querido. Aprenda com os erros dos outros. Infelizmente, você vai ter que aprender, sabe por causa de quê? Porque se não queira passar pelo erro para aprender depois, não. Aprenda com o erro dos outros. Aprenda com as caídas, né, de certas pessoas que diziam cristãs. Entende? Olha aquele erro que a pessoa fez, olha como ela caiu, olha como ela está hoje. E fala, Deus, tenha misericórdia de mim, não deixa eu nunca cair da forma que essa pessoa caiu. Sabe, atenta, olha de verdade, gente, com cautela, com zelo, sabe? Não é para desdenhar, não é para falar mal, não é para falar, nossa, a pessoa era crente, agora tá aí usada pelo Satanás. Não, gente, não é isso não, gente. Eu tô falando para você aprender com o erro da pessoa e não cair nele. Porque quando você cai no erro, meu querido, para você sair dele, para você levantar firme de novo, é anos para você recuperar a sua reputação. É anos para alguém acreditar em você de novo. É anos para alguém falar assim, não, realmente essa pessoa mudou. Porque é tempo, eu já falei aqui que não compra com dinheiro. Tempo é precioso. Se você hoje, né, tem 30, 40 anos, você não vai ter 20, você não vai ter 10, porque é tempo, o tempo passou, né? Então, muitas das vezes a gente não entende o que Deus fala, a gente não entende o porquê que Deus está alertando a gente, mas Deus, ele sempre alerta. Ele sempre conversa com a gente. Se a gente não se atentar, se a gente não buscá-lo, a gente não vai querer entender Deus, buscar Deus. Você acha que carne quer Deus? Você acha que carne, gente, quer coisa do Espírito? Você acha que carne quer orar, quer dobrar um joelho e buscar Deus, buscar santidade, buscar renunciar? Gente, a carne não quer isso. A carne, ela quer comer, ela quer beber um refri. A carne, meu querido, ela quer deitar na cama e dormir, somente nesse frio. A carne, meu querido, quer sentar no sofá e assistir uma televisão, um filme, uma série, ficar horas, ó. O tempo vai e você nem vê. Você sabia, gente, que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça? E todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque antes ele está falando sobre você não vai passar fome, né? Você não vai passar sede e você não vai ficar sem roupa para vestir. É disso que a Bíblia está falando. Nem as demais coisas vos serão acrescentadas, não. É estas coisas vos serão acrescentadas, que é você comer, é você beber e é você dormir. É você vestir, na verdade. Ele não vai te deixar nu. Ele não vai te deixar com sede, ele não vai te deixar com fome. É disso que a palavra tá falando. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas isso não é comigo, não. Deus não tá falando assim comigo, não. Tá falando sim. Deus fala conosco. Porque a palavra dele é amor, né? Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Ele é reta justiça. A palavra de Deus fala, né? Que ela é espada de dois gumes. Que entra dentro da divisão da minha alma, né? Da sua alma. Da junta das medulas. E ela é apta, gente, para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus é isso. A palavra é como a espada de dois gumes que entra dentro da divisão da alma, do espírito, da junta, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de discernir você, de discernir o que você pensa, o que você sente. A palavra de Deus, ela tem o poder de discernir o que eu penso, o que eu acho, o que eu deixei de achar. Entendeu? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, é eficaz. E faz o que Deus quer, faz o que o coração de Deus deseja. Olha, continuando aqui pra você ver, ó. 20. Eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Olha para você ver que coisa mais linda, gente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Todos que me acompanham aqui sabem o tanto que eu falo dessa palavra. O tanto que eu falo. Gente, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Mas Ele só vai entrar e mudar se você deixar acontecer isso aqui, ó. Eis que eu estou à porta. Deus vai estar na sua porta, né? E bato. Ele vai bater. Se alguém, né? Ou eu e você, que é alguém, ouvir a minha voz, ouvir a voz de Deus, que é a voz de Deus, abrir a porta. Você tem que abrir. Você não pode deixar ela fechada ou trancar ela, né? Você tem que abrir a porta. Entrarei até ele, vai entrar na porta da tua casa, do teu coração, né? E com ele cearei e ele comigo. Mas primeiro Deus bate, primeiro Deus, ele vê se você deixa, né? Se você abre para ele entrar, e depois que você abre, ele entra e aí ele senta contigo e ele ceia contigo. Mas primeiramente, meu querido, como é que você pode falar que Deus conhece seu coração se ele vive batendo na porta do teu coração e você não deixa entrar? Se ele vive, né, usando pessoas, não estou falando só de mim aqui nessa live, não, mas de tantas outras lives aí sérias que falam da palavra de Deus, e pessoas também até mesmo, né, ali no seu bairro, na sua rua, que te evangeliza, e você fecha o coração. A Bíblia fala, né, que quando escutares a voz de Deus, não endureça o vosso coração, deixa a palavra entrar. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus entrar no teu coração. Aqui, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Então, como é que você quer que Jesus entre na sua vida? Como é que você quer que Jesus ceia com você, que esteja com você? Se você não abre a porta do teu coração, você precisa abrir. Para que ele entre, para que ele faça morada, para que ele venha cear contigo, conversar contigo, revelar você a palavra dele, falar contigo aonde você erra, aonde você cai, aonde está em falta com ele, para que o seu relacionamento com ele amadureça, cresça, resplandeça e não fica nessa mornidão, entendeu? Porque mornidão Deus não agrada. Deus não, ó, pra você ver, aqui a Bíblia é clara, fala claramente, tu não és nem quente, que eu falei que a pessoa quente é a pessoa serva, é a pessoa que obedece, e tu não és frio, não é aquela pessoa que não conhece, não sabe de Deus, mas também você é aquela pessoa morna, que conhece, sabe, mas não vive, não pratica. Então é isso que significa mornidão na Bíblia. Então não seja uma pessoa morna, não seja uma pessoa morno, em nome de Jesus, saia disso. Porque a Bíblia fala que Deus não leva o tempo da ignorância. Você sabia, gente, que Deus não leva o pecado meu, o pecado seu, quando a gente não conhecia a Bíblia? Quando a gente não conhecia a palavra de Deus, quando a gente não conhecia Deus, Deus não leva o tempo de ignorância que a gente pecou e errou. A Bíblia fala que ele joga, ó, no mar do esquecimento, gente. Porque eu e você pecava, né, deliberadamente, excessivamente, porque a gente não conhecia a Bíblia, a gente não entendia o que era Deus, o que era a verdade de Deus. Mas quando você começa a entender o que é Deus, verdade de Deus, você precisa praticar essa verdade, sabe por causa de quê? Senão, se você não praticar, você vai estar sendo uma pessoa morna. Né? Para o homem, você faz a obra, para o homem, você parece que está servindo, está tudo ok, está tudo de boa. Mas para Deus tem aquele pecado oculto que você não confessa, você não deixa, e ele está te abominando. A Bíblia fala aqui claramente, ele está te vomitando. Ele abomina essa prática tua. Ele não quer você morno, ele não quer eu morna, ele não quer você morna. Ele quer que a gente seja quente, ok? E mais ainda ele fala um alerta para mim e para você, né? Que era melhor a gente ser frio, é melhor a gente não ter nem conhecido ele. É melhor a gente ter ficado lá atrás, ó, né? Pecando e errando sem saber dele, do que agora sabendo e conhecendo ele, sabendo que é erro, que é pecado, e tá pecando.
tá fazendo, com respaldo ainda bíblico. Gente, isso é muito sério, isso é coisa muito séria. A Bíblia é muito séria, né? Deus é muito sério. Então, ele requer de mim, de você, uma sinceridade. Então, entra na presença dele e fala: Deus, eu não sei se eu tô errando, se eu tô sendo uma pessoa morna, se eu tô sendo uma pessoa, né, que tá praticando coisas que o Senhor tá abominando, mas me mostra e me ajuda a mudar, né? Porque a gente também não consegue mudar sozinho ou sozinha. Só Deus pode te ajudar a mudar, tá bom? Olha aqui pra você ver, ó. Olha o 21 pra você ver, ó. Olha aqui, que coisa maravilhosa, tá bom? Porque a Bíblia não é só, né, rebentar você, não. A Bíblia também é amor, ela te consola. Olha pra você ver o consolo de Deus aqui, ó. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Tá vendo? Ó? Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Se eu e você vencer essa mornidão, sair dessa mornidão, ó, e me assentei com meu Pai no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, nós também vamos sentar lá com ele no trono dele. Nós também vamos ter uma morada no céu, né? Porque a Bíblia vai falar lá em João, capítulo 14, né, se eu não me engano, que Jesus ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar uma morada para mim e para você. Então ele está preparando um lugar lá. Né? A gente não sabe como é que é, mas ele está preparando um lugar para mim e para você. Para que quando chegar o tempo, eu e você possa se sentar, né, junto com ele. Possa estar ali morando junto com ele. Então, esta é a promessa de Deus, é a vida eterna, é a salvação, é morar com Deus, é estar com Deus, é estar no céu. Então, gente, olha aqui para você ver. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo. Tá bom? Isso aqui é o Senhor falando no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ó, olha o 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem estava aqui comigo no começo da live, eu falei, né, gente? Que o versículo 14 aqui tá falando do Espírito Santo. E aqui comprova, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito que fala com as igrejas é o Espírito Santo de Deus, né? Que fala a verdade, revela a verdade. Não é essa profecia de homens que vem aí do corações enganosos dele, não. É da Bíblia, é de Deus, é do que Deus deixou preparado para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que realmente quer uma vida transformada, liberta, curada, para a glória do nome dele. Gente, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, tá? Para cada um, né? Que ficou, os que saiu, enfim. Se escutou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela foi pregada. E glória a Deus por isso, né? Gente, eu tô muito feliz por cada vida, tá bom? Que tá aqui. Eu vou estar fazendo uma oração. Porque muitas das vezes pregar o evangelho, gente, não é fácil. Mas Deus também não garantiu facilidade, Ele garantiu que estaria conosco, né? Nos ajudando, nos dando vigor, levantando a gente quando a gente cai, né? A Bíblia fala, né? Pode o justo cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Então é isso, né? Às vezes bate o esmorecimento, mas o Senhor vai lá e levanta. Às vezes bate o cansaço, mas Deus vai lá e te ajuda. E é assim que Deus faz. Amém, gente? Eu vi algumas pessoas aqui que pediram oração, né? Então eu vou estar orando por essas pessoas, tá bom? Se você quiser deixar seu pedido de oração aí também pode deixar. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero já agradecer também por todos que seguiram, tá bom? Que Deus abençoe. Deus é maravilhoso, gente. Deixa eu ver, gente, deixa eu ver algum comentário aqui. Pedindo oração. Acho que não, né, gente? Enfim. Mas eu vou estar orando, tá bom? O Alcimar de novo aí, né? Boa tarde. Aqui o Damião. Peço oração para Jesus me curar.
Fala aí especificamente qual é a cura, irmão, que você está precisando, né? Para quem viu hoje aqui mais cedo também, eu trouxe o meu testemunho de vida. Falei do que Jesus fez na minha vida, ele me curou, né? Mudou o quadro da minha vida, me tirou de uma cama de hospital, morrendo, né? Para quem não sabe, eu fiz cirurgia do coração, gente. Então, foi uma cirurgia muito complexa, muito complicada. O médico já tinha me dado como morta, né? Pela medicina, já era para me ter morrido. Mas Deus mudou o quadro, gente, tá bom? E eu tô viva, pra glória de Deus, né? Para quem não sabe, né? Eu coloquei válvula mitral. E atacou meu pulmão, a cirurgia atacou muito meu pulmão. O pulmão do ser humano, gente, ele é grande e o pulmão meu ficou muito pequenininho, né? Por causa que a cirurgia ela prejudicou isso. Então, muitas das vezes a gente não entende o processo de Deus, mas Deus ele vai lá e cura, tá bom? Talvez o irmão não quer falar, né? Peço oração para Jesus me curar. Eu queria perguntar, esse é na área da saúde, sentimental, enfim. Mas eu quero orar pela vida dele, amém? For qualquer área que for, Deus vai agir, né? Senhor, eu oro pela vida do Damião agora, Pai. E peço ao Senhor, Deus, que cura ele, Deus. Cura ele, se for de enfermidade. Tenho autoridade para estar falando isso aqui, Deus, porque o Senhor me curou, Pai, de uma enfermidade que eu já tinha dado como morta. Mas graças eu te dou, Pai, pela vida. E eu profetizo vida, Pai, sobre a vida do Damião agora. Deus, se não for na área da saúde, se for na área da sentimental, também tem respaldo para falar, Deus. Porque o Senhor me curou de 2 depressões, Pai. Uma da perda da minha mãe e outra, meu Deus, por causa de problemas pessoais. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora que cura os sentimentos dele, Pai. Seja onde for, Pai. Se não for nenhuma dessas áreas, Pai, que ele está precisando, mas que for uma cura, meu Deus, divina, né, do céu, uma cura sobrenatural, uma cura de sair, né, da mornidão do erro, da mornidão do pecado. O Senhor possa curá-lo, Deus, restaurá-lo, renová-lo, fazer a diferença na sua vida. Esta é minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor pode fazer um milagre. Amém, gente? Agora eu também quero fazer uma oração para todos que estão aqui na live, amém? Senhor, muito obrigada por cada vida que aqui está, Deus. Muito obrigada, Jesus, por cada alma, Senhor, que o Senhor está guardando, que o Senhor está cuidando, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha abençoar, Jesus, cada vida, cada pessoa. Oh, meu Deus, que cada vida, meu Deus, venha ter um despertamento do céu. Deus, que o Espírito Santo, Pai, que tem falado no meu coração, o mesmo Espírito, Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo, Senhor, Deus, possa falar com essa pessoa. E essa pessoa, Pai, possa ser curada, liberta, restaurada, renovada, pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua graça, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da verdade, quebrando as mentiras, quebrando as barreiras, quebrando tudo o empecilho, né, que o inimigo tem colocado no seu caminho. Oh, meu Deus, atrapalhando ele, atrapalhando ela, Deus, de progredir, de avançar, de buscar o reino dos céus, de buscar Jesus, de buscar as coisas do Senhor, Pai. Esta é minha oração, Pai, crendo que o Senhor pode fazer um milagre. Deus, eu oro para que o Senhor venha curar, renovar, restaurar, limpar, Jesus, toda sujeira, tudo aquilo que tem impedido esta vida, meu Deus, de te ver, Pai, de te ouvir, Pai, de ter sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo, limpa a sujeira dos seus ouvidos, espiritualmente falando, Deus. Limpa, Deus, os nossos olhos, tira todas as escamas, toda a escuridão, toda trave nos nossos olhos, Deus, e nos ajuda a despertar, Deus, para o reino dos céus, a despertar, a buscar, meu Deus, a Tua presença, a Tua unção, o Teu renovo, a Tua cura, Senhor. Esta é minha oração, Pai, crendo que o Senhor já ouviu e crendo que o Senhor vai responder, Pai, a cada vida, a cada alma que se encontra aqui agora. Essa é minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, tá bom? O Damião agradecendo, né? Amém, irmão? Que Deus te abençoe também. O Jean falando glória a Deus. Sandrinho falando Deus te abençoe. Amém, viu, irmão? Deus te abençoe também. Gente, muito obrigada a todos, né?
que ficaram na live. E é isso, gente, tá bom? Muito obrigada a todos de verdade que me seguiram, curtiram a live, né, ajudaram aí eu de alguma forma. E é isso aí. Eu vou estar finalizando essa live. E para quem me acompanha aqui, esteja comigo mais à noite, né? Se eu não fazer live hoje 8 horas, gente, eu vou estar fazendo live 10 horas. Porque eu acho que hoje eu vou no culto. Então, é isso, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, né? Te dê muitas visões da parte dele, que você possa abrir os teus olhos, enxergar o melhor de Deus, as bênçãos de Deus e o que ele tem para a sua vida. Essa é a minha oração, tá bom?